Produção Podcast Clio. Alô Brasil, como vocês estão? Eu espero que bem, museanders. Hoje estou aqui eu, Juliana Gueiros, para chamar vocês para ir museando por aí. Bora lá? Eu aqui, eu e vocês e eu, neste encontro particular, né? Pra dar um rolê, gente. A gente gravou um episódio, né? Que vai sair em algum momento logo, quando a gente regravar ele, porque deu um erro no nosso áudio, né? Então, esse episódio aqui, ele já estava programado, mas a gente deu uma adiantada nele pra que a gente conseguisse ter esse episódio dessa semana, porque a gente sabe que vocês esperam, colocam lá no reloginho, né? Pra avisar que o episódio novo da Museando tá aí, porque a gente não vai deixar vocês sem episódio, entendeu? Que a gente é isso, podcast guerrilha, fazendo sempre com muito amor, muito carinho. Então, galera, vamos aproveitar, né, que a gente tá agora em novembro, não só falar, né, sobre a consciência negra em novembro, é algo que a gente sempre bate na tecla, mas eu acho que a gente podia fazer esse episódio um pouco mais temático, né? Ele é um pouco mais rapidinho, é só a gente conversando sobre o que tá rolando de novo em exposições nos museus, ou até novos museus, mas como eu tive a curadoria, a possibilidade de curadoria deste episódio, gostaria de musear com vocês por aí, pensando numa temática um pouco mais antirracista, afrodiaspórica. Então bora lá, porque eu acho que é bom começar esse episódio dizendo que, porque eu, Juliana, sempre bato na tecla que a museologia tem de ser antirracista, não dá mais, a gente tá numa museologia sempre, na verdade a gente tá fruindo museologia sempre, né, ou seja, assim como qualquer ciência, ela é uma ciência em construção, então a gente entendendo que a museologia começou a partir de um processo de espólio, de roubo, de morte, de violência, hoje a gente já não pode mais admitir isso se a gente quiser construir um espaço de igualdade, não é? E um espaço de realmente construção coletiva de coisas boas para a sociedade. A museologia não é uma ciência social aplicada, não é sobre falar o que tá rolando na sociedade, ajudar a construir uma sociedade melhor, solucionar problemas possíveis. E eu acho o racismo um dos maiores problemas de todos, né? Ainda mais no Brasil, se a gente for parar para pensar que, como o nosso grande Silvio Almeida nos diz, está na estrutura, né? O racismo, ele foi colocado e ele foi construído desde a nossa fundação enquanto Brasil, que eu odeio também falar fundação, mas desde que aquela galera toda chegou aqui, destruiu tudo, roubou tudo, enfim, e trouxe várias pessoas, vários seres humanos, na verdade roubou todas essas pessoas, comprou todas essas pessoas, trouxe pra cá pra serem escravizadas, pessoas negras. E nesse sentido, eu também vejo muito que tudo que a gente constrói aqui, a gente pensa a partir do afrodiaspórico, né? Que seria o quê? Depois a construção, né, de cultura realmente negra, só que em solo brasileiro, porque tudo que aconteceu aqui não é originário de África, mas vem a partir do solo brasileiro, né? Vem a partir desse contexto brasileiro. Por isso que é afrodiaspórico, que é depois dessa diáspora, dessa grande movimentação de massas negras, né, pra cá. Obviamente, sem nenhuma escolha, mas... Enfim, eu acho importante a gente conversar sobre isso, ainda mais porque a gente anda vendo coisas assim no nosso dia a dia que não tá dando mais, sabe, galera? Não dá mais pra ser racista, não tem como. Chega, a nossa atuação enquanto museólogos tem que ser antirracista. Não existe. Se a gente quer fazer uma museologia legal, uma museologia que faz sentido, ela tem de ser antirracista. E vamos então começar com o nosso rolê. Primeiro eu vou começar dizendo que eu tô muito ansiosa para a reabertura do MUNCAB, tá? Que é o Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira.
que fica ali no centro de Salvador. Gente, eu tô falando de Salvador, viu? Eu acho que a maioria das... galera de São Paulo. Vocês vão ficar tristes comigo, mas tem uma aqui que é de São Paulo. Mas a maioria é em Salvador. Mas assim, se você não tá em Salvador, um dia você vai vir, não vai? Eu espero eu que você venha. E aí você vai ter todos esses lugares legais. E não tem como falar sobre, né, consciência negra, sobre esse mês, sem falar de Salvador. Primeira cidade brasileira, né? Começou enquanto província e tudo mais, cidade de São Salvador. Como falar, né? Sendo que os primeiras pessoas escravizadas estiveram aqui e construíram um solo fértil de cultura, de tudo aqui. E depois foi adentrando o Brasil inteiro, mas a raiz do negócio todo está aqui. E eu acho que o Moncabe, ele vem muito... A temática do Moncabe é essa, assim. Pensar nessa cultura afro-brasileira, mas principalmente na existência dela aqui no Brasil, né? E trazer esse intercâmbio. Porque ele se propõe a trazer documentação, né? Dessas cultural mesmo, afro-brasileira, e produzir essas exposições, diálogos, e sobretudo onde teve essa maior... Onde tiveram, né? O maior contingente de pessoas negras, né, escravizados, tipo Angola, Moçambique, Guiné, enfim. Eu tô ansiosa, porque vai ser logo mais. A gente vai reabrir, né? Vai reabrir isso mesmo, no dia 6 de novembro agora. Não sei se você já vai estar ouvindo, já vai estar reaberto, mas se já tiver reabrido, vai lá, tá? Que é lá na Rua do Tesouro 61, no centro de Salvador. Funciona de terça a sexta, das 9 às 4, e a entrada é gratuita. Se você tiver dúvida, põe lá, @muncab.oficial. Muncab é MUNCAB, tá? Calma aí. Eu não fui lá ainda pra ver se é acessível, viu, gente? Mas pesquisando um pouquinho aqui, parece que tem um degrau que obviamente tem degrau, não é tão acessível, mas que parece não ser muito alto, segundo o que tá falando aqui. Interessante como eles vendem, né? Mas tem espaço pra cadeira de rodas, pra pessoa em cadeira de roda, parece que tem espaço de circulação sim, tá? Só caso venha alguma pessoa aí com deficiência. Não sei como vai estar a expografia, a gente vai descobrir tudo isso juntos logo mais dia 6. Para um outro rolezinho... Agora vamos para outro lugar aqui na Bahia também, tá? Mas eu tô procurando aqui um lugar que fica um pouco mais perto. Se você ainda estiver nessa linha, você sabe que eu sou perdida aqui em Salvador. Na verdade, você não sabe, mas eu sou bastante perdida aqui no Salvador. Tudo fica meio no centro, ou Cidade Baixa, ou então Pelourinho, tá, gente? Dá pra vocês fazerem tudo. Não façam tudo de um dia só, porque é muita coisa pra absorver. Eu acho, inclusive, um erro. A gente ir mais de um museu por dia. A gente não consegue muitas vezes absorver. Vocês também sentem isso? Eu sinto. Mas enfim, a gente tem aqui... Vamos continuar falando de Salvador, continuar falando de primeira cidade, continuar falando também de independência, né? Porque a gente sabe que a gente comemora a independência, o Brasil inteiro comemora, né? 7 de setembro. Mas aqui na Bahia, como a gente já falou, a gente tem a independência do Brasil na Bahia, que é quando realmente as tropas portuguesas foram expulsas. De fato, no dia 2 de julho, logo por aqui. A gente abriu agora o pavilhão 2 de julho. Na verdade, o pavilhão 2 de julho sempre existiu, mas agora a gente tem esse memorial de 2 de julho. O que acontece? Nesse pavilhão é onde sai e onde volta os caboclos, né? O caboclo e a cabocla nos desfiles de 2 de julho. Mas agora ele foi reformado e ele foi colocado de um jeito que virou memorial. Não é legal? Eu achei muito legal. Tudo que, né? E quando a gente fala memorial, é realmente um tipo de trabalho para homenagear um momento, uma pessoa. Nesse caso, acho que tanto as comemorações, de fato, quanto
o próprio dia, né? Por que eu tô trazendo isso? Porque eu também quero ver. Eu tô trazendo rolês que eu iria. Se vocês, inclusive, quiserem ir comigo, tá convidado. Vamos juntos todos fazer um rolezinho museando. Mas também porque é muito interessante como aqui se bate muito o pé nessa questão do 2 de julho, gente. No resto, né, no Sudeste, Sul, enfim. A gente pensa tanto no 7 de setembro, mas aqui a gente... Eu descobri isso aqui quando eu cheguei, na verdade, né, galera? Que é uma outra narrativa. É uma narrativa realmente de libertação e o que faz muito sentido, né? Eles falam que é o templo sagrado da história da liberdade e da Bahia. A história da liberdade, né? Se a gente for parar pra pensar que Salvador foi este local de recebimento de pessoas escravizadas nessa dinâmica realmente econômica, política, até religiosa e tudo mais, de escravização, aqui é onde tem mais enraizado, se você for parar pra pensar, onde mais aconteceu por mais tempo essa dinâmica. Então, pensar em liberdade nesse mesmo solo é algo extremamente, ao meu ver também, né, é uma quebra muito importante e de que precisa sempre ser muito forte mesmo, de ser reafirmada aqui, né? A liberdade da Bahia no país, pensar a liberdade da Bahia, né, no estado mais negro fora da África, é muito simbólico, né? A 2 de julho foi, os portugueses foram, né, escorraçados por várias pessoas, assim, realmente pela população daqui, assim. Aí eram vários, né? Se conta que tinham negros, tinham indígenas, tinham também outras etnias, outras nacionalidades, mas eram pessoas a quem não interessavam mais, apesar da gente saber que um processo de escravização aconteceu até 1888, né? Que é quando, na verdade, até 1888 não, né, galera? Até bem depois, mas na verdade até meio que hoje, né? Se a gente for parar pra pensar aí em algumas coisas acontecendo. E é por isso que eu digo que a gente precisa ser antirracista e trabalhar com memória. É trabalhar a partir da perspectiva antirracista. Não tem como mais, galera, a gente não tratar de histórias traumáticas sem trazer a necessidade da gente ir contra a violência baseada em raça. Aqui, então, a gente tem... Deixa eu falar onde é, né? É no Largo da Lapinha. Não tem número na Liberdade, aqui em Salvador. Funciona de terça-feira a domingo, das 10 às 5. E é apenas com agendamento. Tem um link que a gente vai deixar aqui na descrição, tá? Se você quiser dar um rolê. E se tiver escola e tudo mais pra ir, dá uma segurada que também logo mais vai ter esses encontros. Beleza? Beleza, então. Mais uma exposição? Mais uma. Agora eu vou falar de São Paulo, né? Porque tem gente de São Paulo aí também. Muita gente, inclusive. Beijo, galera. Tenho até amigos que são. Inclusive, sou paulista também. E mais que paulista, sou paulistana. Mas abriu agora, galerinha, uma exposição dos Brasis. Brasis é ótimo. Exposição dos Brasis. Arte e pensamento negro celebra negritudes e suas potências. Inclusive, vocês sabiam, eu descobri esses dias, eu me senti meio tapada por não saber disso antes. Mas brasileiro é pessoa que trabalha com pau-brasil, né? Porque se a gente fosse pegar do jeito que deveria ser, seria brasiliana. E até por isso que tem-se essa... a galera bate na... Tem um pessoal mesmo, intelectuais, que fazem o uso de brasiliana. Muito também porque a palavra, galera, a palavra carrega significados extremamente importantes. Todas as palavras, a etimologia das palavras são importantes de serem entendidas. É gentílico que fala, né? Esse negócio brasiliano, brasileiro, enfim. Inclusive, tem agora um novo banco de dados, né? Brasiliana. Vamos lá pesquisar. Não sei se a gente já falou isso aqui. Ai, galera, enfim. Então, a exposição dos Brasis, arte e pensamento negra, arte e pensamento negro, que celebra negritudes e suas potências, é lá no Sesc. Sesc São Paulo é aquele que fica, sabe onde? Na verdade é o Sesc Belenzinho, né? Obviamente. Então tem muito Sesc em São Paulo. Esse especificamente é no Sesc Belenzinho. Abriu agora dia 2 de agosto. Agora não, já faz um tempo já, né? Meu Deus, a gente já tá em novembro. Passou tudo muito rápido. Mas é uma exposição muito interessante, tá? Tem grande base de pesquisa
É fruto, na verdade, de um projeto mesmo de pesquisa. Essa exposição vem para trazer a representação mesmo, né? Não para trazer a representação, mas para abrir espaço para pessoas, para artistas negros, e a representação de arte e a presença, né, no território nacional de artistas negros. E a gente sempre fala que ser antirracista não é dar espaço ou ser decolonial, né? Que vem a partir de um processo antirracista do pensamento da museologia, que é trazer essa quebra, né, do que a gente entende como um pensamento colonialista de domínio, né? Então, ser decolonial e contra isso vem também no nosso papel, enquanto personagens dessa história toda da museologia, de construir juntos um espaço de ocupação das pessoas que em algum momento foram retratadas como menos, foram retratadas como apenas realmente objetos, foram coisificadas muitas vezes. Por isso que eu falo que a gente precisa ser antirracista, porque a museologia hoje, ela tem que ser decolonial, ela tem que ir de contra essa museologia tradicional de exposição de espólios, de roubo, de morte, sabe? Museu é vida, não é coisa morta, não é acervo morto, é vida. Tem umas coisas mortas também às vezes, né? Uns bichinhos estranhos. Mas vocês entenderam o que eu disse. Que é isso, o que eu gosto muito da proposta dessa exposição é realmente do mergulhar na potencialidade do hoje, assim, das pessoas negras artistas, né? As pessoas artistas que são negras, que fazem arte, né? Negra, que fazem arte. Inclusive, foi uma discussão em aula um dia desses, que se colocou duas coisas, assim, duas imagens. Uma imagem de Caribé, uma imagem de uma gravura do Caribé, que aí retratavam pessoas, né? Ele fazia muitas gravuras retratando o dia a dia de pessoas negras aqui em Salvador. Então, assim, o pessoal carregando coisa na cabeça, andando, né? Assim, um dia a dia de comércio, por exemplo, na Cidade Baixa em 1960. Aí tinha outra imagem, uma imagem de uma... ao lado dessa imagem tinha a imagem de uma pintura de natureza morta, de uma artista, que agora me falha o nome, depois eu vou até perguntar pra ele. Aí eu erro, né, também. Eu sabia o nome do Caribe, eu não sabia o nome da artista. Mas enfim. E aí ele perguntou, professor, e aí, gente, isso aqui, o que pode ser considerado arte negra? A arte afrodiaspórica. Aí a gente... Eita lasqueira, né? Porque se você for parar pra ver, um tá retratando uma realidade, né, de pessoas negras e outra é uma arte de natureza morta. E aí ele falou, bom, um foi feito pelo Caribe e a outra por uma artista negra. Então, essa arte de natureza morta é de uma artista negra. Ela é a produtora daquela arte, então é uma arte afrodiaspórica, porque foi feita por uma artista negra. E é isso, gente. A gente não pode cair nesse erro de falar que só é arte negra, só é arte afrodiaspórica, enfim, coisas que retratam o que já se é convencionado da cultura afrodiaspórica, sabe? Pessoas negras fazem arte, assim como todas as outras pessoas e assim como, enfim, né? Entendem? E é nesse sentido, assim, a gente precisa pensar na potencialidade desses artistas, assim como a gente pensa de todos os outros, a partir de uma visão antirracista. Poxa, enfim. E aí, essa exposição tá dividida em núcleos, muito legal também. A gente vai lá ver. Tá lá no Sesc Belenzinho, 2 de agosto, né, abril. Vai ficar até 28 de janeiro, tá? É de terça e sábado, das 10 às 21. E de domingos e feriados, das 10 às 18. Tem rampa, elevador, piso tátil, banheiro adaptado também. É o mais acessível desses aqui que eu vou falar hoje. A entrada é gratuita. Beleza? E por último, mas não menos importante, já que eu já... Nossa, gente, eu não posso gravar episódio sozinha não, galera. Vocês perceberam como eu divago? E vou e volto e... Meu Deus, que loucura. Mas eu queria terminar com
uma parceria que, já que eu falei Bahia, falei São Paulo, essa teve uma parceria do Bahia, São Paulo, que foi o MAFRO, que é o Museu Afro-Brasileiro, que fica ali no Terreiro de Jesus, e o Museu da Pessoa, que é o Vidas em Cordel, que é uma exposição itinerante no Museu da Pessoa, que chegou agora, né, no MAFRO. Vai ser essa última exposição. A última exposição vai ser aqui, se eu não me engano. É isso, abriu agora dia 19, é bem legal, é uma instalação com histórias cordelizadas. E a gente já sabe também da história, né, do Museu da Pessoa enquanto museu online. Então é bem legal trazer pra materialidade isso. Se vocês puderem, vai ser bem legal. Vai ter visitação das 9 às 17, de segunda a sexta-feira. No MAFRO é 10 inteira e 5 meia. Mas se você for daqui e mostrar, você não paga, tá? Ou você paga meia. Você paga meia, na verdade. Mas se for estudante, alguma coisa da UFBA, você não paga. Gente, esse foi o nosso rolê de hoje. Espero não ter divagado muito. Se eu falei alguma coisa que não bateu um leque concreto que vocês acharam, conta aí pra nós. Se vocês querem falar mais sobre isso, é muito importante. Assim, é tudo muito importante, vocês percebem, né? Que eu falo muito isso. Porque esse tema pra mim é muito caro. Eu já falei importante de novo. É muito caro, não no sentido monetário, mas no sentido de valorização mesmo cultural. Eu cheguei em Salvador crua. Já tinha lido muita coisa sobre antirracismo, já tinha entendido o que estava acontecendo. Eu em São Paulo sou vista como uma pessoa, né? E aqui na Bahia eu sou vista como outra, no sentido do colorismo mesmo, do meu entendimento enquanto pessoa racializada. Entendi mais sobre branquitude, o pacto da branquitude aqui também. Salvador pra mim foi um divisor de águas, e não que eu não entendesse antes, mas agora eu consigo entender e me apropriar do que eu tô falando a partir da própria história mesmo de Salvador. Então, a minha dica, se eu puder dar agora, além de fazer todos esses rolês, é se aprofunde realmente no entendimento do antirracismo, para que a gente não precise de um mês para ser antirracista, né? Que a gente não precise de um mês só para pensar sobre tudo isso, e que seja algo em prática. A decolonialidade nos museus tem que ser prática, porque não adianta nada eu ter lido tudo isso, ter lido os livros que eu li, ter falado com quem eu falei, sem poder estar aqui conversando com vocês, e sim a gente poder fazer esse diálogo aberto sobre isso, sem poder dar uns rolês museando por aí. Eu espero que não tenha sido sério demais, porque a gente sabe que aqui, eu dei mais seriedade porque eu entendo que esse é um assunto muito sério, né? Não dá pra brincar com violência. Mas eu quero que tenha sido divertido também, porque apesar de tudo foi um rolê museando, entendeu, galera? Então vamos dar esse rolê por aí. Eu espero que vocês tenham conseguido seguir a minha linha de raciocínio. Me contem aí, deem um feedback, tá? É isso, galerinha. Um beijo pra vocês. Não se esqueçam que os museus, o antirracismo, a decolonialidade, Novembro Negro e tudo mais, assim como os museus, seguem vivos. Beijão! Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!